Olá, pessoal! Neste episódio do Saiba Mais Direito, apresentaremos para vocês um panorama geral com os principais pontos sobre as origens da Seguridade Social no Brasil. Em outro episódio aqui do Saiba Mais Direito, já pensamos as origens históricas da Seguridade Social no mundo, para entendermos que elas têm conexão direta com as práticas adotadas no direito brasileiro, assim como grande parte de outras questões do ordenamento jurídico que bebeu em fontes internacionais. Não obstante, no Brasil a proteção social também evoluiu de forma análoga ao plano internacional. Inicialmente foi privada e voluntária, passou para a formação dos primeiros planos mutualistas e, a posteriori, voltou à intervenção cada vez maior por parte do Estado. O primeiro marco importante pode ser considerado a Carta Imperial de 1824, um dos primeiros institutos de relevância para o estudo de seguridade social no Brasil. Certamente é a Carta Imperial de 1824, a nossa primeira Carta Constitucional. O dispositivo consagrou a figura dos socorros públicos aos indivíduos vulneráveis, que necessitavam de assistencialismos de saúde pública. Eram feitos prontos socorros, estes considerados como embriões das Santas Casas de Misericórdias. Devido ao seu caráter assistencial, a Carta Imperial é vista em muitas questões como sendo o embrião da Seguridade Social no Brasil. Importante ressaltar que temos também outras fontes legais importantes, como no seio da Constituição Imperial merecem destaque outros 6 institutos. Primeiro, o Código Comercial de 1850, o qual institui o direito de manutenção do salário durante 3 meses em hipótese de acidente imprevisto e inculpado. 2. Regulamento 737 de 1850, com a garantia do salário por até 3 meses de empregados vítimas de acidente de trabalho. Um terceiro ponto importante é o Decreto 2711 de 1860, que apresenta o custeio dos montipios e das sociedades de socorros mútuos. Um quarto ponto é o Decreto 9.912-A de 1888, o qual trouxe a concessão aos empregados dos Correios o direito à aposentadoria, quando completassem 60 anos de idade e 30 anos de serviço. Em quinto ponto, pode ser destacado o Decreto 9.212 de 1889, uma criação do montepio obrigatório para os empregados dos Correios. Um sexto ponto é o Decreto 221 de 1890, o qual institui o direito à aposentadoria para os empregados das estradas de ferro central do Brasil. Um outro marco importante nessa trajetória é o Plano de Benefícios dos Órfãos e Viúvas dos Oficiais da Marinha. Esse mecanismo detinha um funcionamento similar ao dos contratos de seguro marítimo que estudamos anteriormente, bem como ao do dispositivo atual que conhecemos como pensão por morte no Brasil. Quando os oficiais morriam em serviços, eles teriam a segurança de que seus entes familiares, viúva e órfãos, seriam assistidos pelo Estado e manteriam o seu sustento assegurado. Na sequência, temos os montepios. Estes eram outro instituto histórico de seguridade social no Brasil. Eram associações criadas com o objetivo de assegurar tutela seguritária para uma determinada categoria. Dentre os diversos elementos oriundos da vinda da coroa portuguesa ao Brasil em 1808, a importação de itens da legislação portuguesa ao ordenamento brasileiro deu origem ao Instituto do Montepio, criado para a guarda pessoal de D. Pedro VI. Este Montepio previa que, ao se aposentarem por desgaste físico
ou tempo de contribuição, os guardas pessoais de D. Pedro VI seriam assistidos por uma aposentadoria. A partir da década de 1830, começou a expansão dos Montepios para abarcar a produção de outras categorias, de modo orgânico, por organização própria, em face de muita luta e de reivindicação populacional, clamando por maior seguridade social e mais direitos sociais. Os trabalhadores, independentemente, organizavam um recolhimento de valores para, a posteriori, gozarem de certa segurança. O mais comum nesses casos era a busca da concessão de pensão por morte para o sustento de dependentes do falecido trabalhador. Temos também um outro marco importante, que é o Motepio Geral de Economia dos Servidores do Estado, o MONGERAL. Na sequência, temos a Constituição da República de 1891. Nesta primeira carta magna que consagra o vocábulo aposentadoria. O dispositivo assegurou a aposentadoria por invalidez aos funcionários públicos, gerando, consequentemente, grande distinção entre este e os outros trabalhadores. Isto, somado à criação do MONGERAL, demonstrava a já latente capacidade de organização e o evidente poder de barganha dos servidores públicos. Depois disso, temos o Decreto Legislativo número 3.724 de 1919, conhecido hoje como a primeira legislação sobre acidente do trabalho. O dispositivo previa uma indenização a qual estava a cargo do empregador nos casos em que houvesse acidente de trabalho e que era devida ao empregado ou à sua família, caso o acidente provocasse morte. Um dos institutos de maior relevância para o histórico da Seguridade Social no Brasil é, sem dúvida, a Lei Eloy Chaves, de 1823. Isto é, o Decreto Legislativo 4.862 de 1923. Este decreto leva o nome de Eloy Chaves devido à atuação do deputado Eloy Marcondes de Miranda Chaves, que redigiu o decreto em resposta aos anseios da categoria de ferroviários, vítima constante de acidentes e de desgastes físicos. Considerada a base da Previdência Social brasileira, a Lei Eloy Chaves consolidou a base do sistema previdenciário brasileiro, a partir da criação da Caixa de Aposentadorias e Pensões para os empregados das empresas ferroviárias, que os concedia ajuda médica, aposentadoria, pensões por dependentes e auxílio funerário. O dia de sua promulgação, 24 de janeiro, tornou-se o Dia Nacional da Previdência Social. Esta lei trazia os benefícios de aposentadoria ordinária por tempo de serviço, aposentadoria por invalidez, a pensão por morte, a indenização por acidente de trabalho, a assistência médica de responsabilidade das empresas e o custeio tinha a formatação bipartite, efetuada pelos próprios trabalhadores e pelas empresas das estradas de ferro. Não havia, pois, contribuição do Estado. E a gestão das caixas de aposentadorias e pensões, as famosas CAPs, eram organizadas por empresa, cada qual possuindo a sua própria CAP. Ao longo dos anos 20, houve extensão orgânica não formal do sistema previdenciário a outras categorias. Sem estipulação legislativa para tal, as categorias desamparadas pela Lei Eloy Chaves reivindicaram a extensão da proteção assegurada pelo sistema de CAPs. Ocorreu, assim, um processo de criação desordenada de nova CAP. Ainda na segunda metade dessa década, foram introduzidas outras duas leis interessantes para a legislação social e o aprimoramento das questões trabalhistas e previdenciárias. A Lei de Férias de 1925 obrigava os empresários a concederem 15 dias de férias a seus empregados, sem prejuízo do ordenado. E a Lei de Regulamentação do Trabalho de Menores de 1926 e 1927, o qual trazia um Código do Menor, estipulava a maioridade a partir dos 18 anos, limitava a idade de trabalho a partir dos 14 anos e propunha uma jornada de trabalho de 6 horas.
Temos também a tutela da organização previdenciária, conforme visto anteriormente, e iniciou-se com os CAPs, destinados aos empregados ferroviários, depois se expandindo para outras categorias. Já em 1930, foram criados os Institutos de Aposentadoria e Pensões, os IAPs, responsáveis por unificar e sistematizar a organização previdenciária por categorias profissionais, e não mais por empresas. Isto representa uma mudança de paradigma na legislação social. Além disso, instituiu-se agora a tríplice forma de custeio, incluindo o Estado, empregadores e empregados, em substituição à forma bipartite. Já no governo Vargas, foi este um importante marco histórico e jurídico para o direito do trabalho e para a Seguridade Social. A Constituição Getúlio Vargas de 1934, primeira Carta Magna Brasileira do Constitucionalismo Social, instituiu, segundo a hierarquia de normas, a obrigatoriedade de respeito, proteção e promoção dos direitos sociais previstos constitucionalmente, bem como consolida a tríplice forma de custeio. Na sequência, a Constituição de 1937, a chamada Constituição Polaca, outorgada por Getúlio Vargas no Estado Novo, embora não tenha trazido mudanças substanciais em matéria previdenciária, foi fundamental ao positivar a expressão seguro social em suas dimensões terminológicas. Por fim, a Constituição Democrática de 1946 inaugura um dos princípios da Seguridade Social, o de preexistência do custeio. Esse princípio visa manter o equilíbrio da Seguridade Social, impedindo que os benefícios ou serviços desta sejam criados ou majorados, sem que, anteriormente, estejam estabelecidas os correspondentes fontes de custeio ou financiamento das prestações de assistência, saúde, previdência e etc. Dentro dessa seara histórica, apresentamos também algumas leis infraconstitucionais relevantes para a Seguridade Social. A Lei Orgânica da Previdência Social de 1960 é para o desenvolvimento da Seguridade Social no século XX, de caráter infrainstitucional, criada com o objetivo de unificar as legislações irregulares ao redor do território brasileiro sobre a organização previdenciária, visto que ficavam a cargo das categorias profissionais. Essa legislação nos traz, portanto, um processo de unificação da legislação previdenciária, antes sujeita a normas elaboradas por cada IAPS. Com o decreto número 72 de 1966, cria-se o Instituto Nacional de Previdência Social, INPS, órgão resultante da fusão dos Institutos de Aposentadoria e Pensões do setor privado então existentes e dos serviços integrados e comuns a estes institutos, tais como o Serviço de Assistência Médica Domiciliar e de Urgência e o Serviço de Alimentação da Previdência Social. O INPS, portanto, integrava o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Sociais, o SINPAS, e concedia ou mantinha benefícios a empregados e empregadores urbanos e rurais e a seus dependentes, que consistiam em aposentadorias por invalidez, velhice ou tempo de serviço, por pensões, auxílios como natalidade, doença e funeral, e abonos, pecúlios, salários famílias, salários maternidade e acidentes por trabalho que também eram assegurados. Neste sentido, a substituição dos IAPs pelos INPS complementou a lei orgânica, passando a cuidar dos benefícios da Seguridade Social e gerando uma uniformização institucional, dado que agora todas as categorias profissionais seriam assistidas pelo INPS. Por outro lado, a Seguridade nem sempre foi unificada em se tratando de trabalhadores urbanos e rurais. Em 1963, por exemplo, havia o Estatuto do Trabalhador Rural, o FUNRural,
correspondente à Lei nº 4.214 de 63, que assegurava, além de normativa própria para o trabalhador rural, um fundo próprio para seus benefícios, menores do que os direitos dos trabalhadores urbanos, por sinal. Hoje, a unificação legislativa em torno dessas dissonâncias, corrigindo tais falhas e preconizando distorções positivas em matéria previdenciárias, como o menor tempo de contribuição do trabalhador rural em decorrência de seu maior desgaste físico no labor. Por fim, a Lei nº 6.036 de 1974 criou o Ministério da Previdência e Assistência Social, desmembrado do Ministério do Trabalho e Previdência Social, que incorporava as agendas de Indústria, Trabalho e Comércio. Esta instituição ficou responsável por administrar os direitos ao seguro do contribuinte, hoje estabelecidos no artigo 6º da Constituição de 88. E eram responsáveis por transferir a renda da Previdência Social. Em outubro de 2015, a pasta foi fundida novamente com Trabalho e Emprego, formando o Ministério do Trabalho e Previdência Social, MTPS. Hoje, suas atribuições estão a cargo dos Ministérios da Cidadania e da Economia. A Lei nº 6.439 de 1977 instituiu o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social, o SINPAS, o primeiro sistema de seguridade social no Brasil que consolidou a ideia de seguridade composta por 3 esferas: a saúde, a assistência e a previdência. Sob sua égide, foram criadas instituições públicas como redistribuídas funções entre órgãos já existentes. Foram criados o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, o INAMPS, a Legião Brasileira de Assistência, a LBA, que tratava da assistência social. Foi criado o Instituto Nacional de Previdência Social, INPS, agora somente para Previdência. Também foi criado o Instituto de Administração Patrimonial da Previdência Social, IAPAS, que tratava do custeio da Seguridade Social, inclusive a competência que antes cabia ao INPS. Ali também foi criada a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social, DataPrev, empresa de processamento de dados da Previdência Social, que ainda existe, anteriormente vinculada ao Ministério da Fazenda e agora ao Ministério da Economia. Foi criado também a Central de Medicamentos, a CEME, a qual era responsável pelo fornecimento de medicamentos. E por último foi criada a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, a FUNABEM, incorporação do Serviço de Assistência a Menores, cuidando de jovens no sistema socioeducativo. A Seguridade Social contemporânea traz o conceito de Seguridade Social e seu sistema como um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social, todos estes previstos nos artigos 194 a 204 da Constituição Federal de 1988. Com o Decreto número 99.350 de 1990, cria-se o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, oriundo da fusão entre INPS e IAPAS. E, em 1995, com a extinção do LBA, suas funções se dirigem ao INSS. Também, em 1990, instituiu-se o Sistema Único de Saúde, o SUS, criado pela Lei nº 8.080 de 1990, o qual está em funcionamento a partir de 1993, após a extinção do INAPS. Por fim, o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, é instituído pela Lei nº 8.742 de 1993, também conhecida como Lei Orgânica da Assistência Social. Por último, podemos listar ainda outros elementos mais contemporâneos interessantes nesta seara, como, a exemplo, a Lei nº 8.212 de 1991, a qual trata do custeio da Seguridade Social,
a Lei 8.213 de 1991, que traz os normativos sobre os benefícios da Previdência Social. Também o Decreto número 3.048 de 1999, o qual regula a Previdência Social. E também elencamos aqui as emendas constitucionais número 20 de 1998, número 41 de 2003 e número 47 de 2005, as quais trazem alterações de dispositivos constitucionais referentes ao sistema de previdência social. Elencamos também a medida provisória número 258 de 2005, a qual traz a criação da super-receita, que institui que o custeio seja retirado do INSS e destina a competência à Secretaria da Receita Federal. Elencamos, por último, as leis número 13.134 e 13.135 de 2015, que elencam modificações nas leis de custeio e benefícios da Previdência Social, conhecidas como mini-reformas da Previdência. E, por último, a Emenda Constitucional 103 de 2019, a qual é conhecida como Reforma da Previdência. Estes são os marcos principais que nós elencamos neste episódio do Saiba Mais Direito, para que você tenha conhecido um pouco mais sobre as origens da Seguridade Social no Brasil. Grande abraço e até o próximo episódio.